Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre diastemas, né? Se você tem essa queixa de ter um espacinho entre os dentes, qual a melhor maneira de melhor tratamento, melhor maneira de solucionar, né? De fechar esses espacinhos que a gente chama de diastemas. Eu separei aqui alguns casos super interessantes para vocês, porque depende muito do caso do paciente para eu conseguir selecionar o material e a técnica que eu vou usar. Então eu vou tomar como base esse primeiro caso aqui, que é um caso bem legal, que é super recente, que veio até o consultório, de um paciente que tinha um diastema bem grandão, tá? Então assim, era um espaço muito grande entre os dois centrais e os outros dentes não tinham espaço. Então, para solucionar um caso como o dele, é impossível eu fazer só um fechamento, né, com qualquer material restaurador, ou com resina ou com porcelana. Porque o paciente ele tem um espaço tão grande que se eu fechar, ele vai ficar com dentes muito largos. Para esse tipo de caso, eu preciso reproporcionar esses espaços. Então, eu sugeri para o Lucas para a gente fazer um alinhador, que é aquele aparelhinho móvel, que a gente está super acostumado a ver, aquele aparelho transparente, para fazer uma reproporção, uma readequação da posição dentária. E eu redistribuí esses espaços, deixando espaços menores, para que eu pudesse devolver a proporção áurea dos dentes sem deixar dois dentes grandões na frente, tá? Então a gente fez um planejamento, né, do Lucas, de como era e como vai ser, que é uma coisa que a gente, né, faz planejamento digital. Uma vista de baixo, eu calculei junto com o ortodontista, que planeja o caso, os espaços que eu precisava para deixar o caso perfeito. E aqui a movimentação dentária do paciente. Então o paciente usou 5 meses de aparelho e aí chegou nesse espacinho aqui, tá? Então ele associou com o clareamento dental, que é outra coisa que eu adoro fazer durante o tratamento de alinhadores, porque o paciente já usa o tempo que ele está usando moldeira, que é o alinhador, para colocar o gel e clarear, clarear o dente enquanto ele faz o alinhador. A gente ganha tempo. Então o Lucas fez isso, ele usou para reproporcionar e clareou. A gente chegou nesse estágio, tá? Então o paciente ele tinha esse sorriso super aberto e mais amarelado e caminhou para uma reproporção dos passos com dente branquinho. Depois disso, o paciente vem até o consultório, eu faço uma sessão para fazer as restaurações. Eu adoro indicar resina para fechamento de diastema, acho que é um material muito legal, resolve, fica bonito, bem polido, ele vai durar durante muitos anos. O paciente tem apoio de canina, ele tem guia canina, então é algo que vai proteger esses dentes na movimentação durante o dia a dia. Então é super indicado fazer fechamento com resina, tá? Eu gosto muito. Aí então esse é o antes e o depois, o espação e pós alinhamento e cor, né, e mudança de cor. E esse é a evolução do caso do Lucas, né, o dente aberto, o dente reproporcionado e o sorriso final. Esse foi o resultado final do paciente. E aí, para ilustrar outros casos, eu separei um caso muito antigo que tinha sido mais ou menos a mesma vibe, que era uma paciente que também ela é indiana, então é uma paciente que tem, já é da raça, né, esse espaço bem grandão, e ela tinha esse sorriso aqui, bem parecido com o dele, tá? Um espação gigante entre os dois centrais, também essa mesma papilinha aqui gordinha, que é super clássico de paciente que tem um espaço grande, ainda tinha alguns espacinhos aqui do lado, uma mordidinha cruzada, um dente inferior bastante desgastado, e para ela foi mais ou menos o mesmo processo, tá? Então a gente planejou um alinhamento primeiro, reproporcionando, uma vista de baixo, a gente já conseguiu um bom ganho dela, teve um alinhamento na curva também do sorriso, esse foi o perfil. E aí esse foi o resultado final, mesma coisa, o paciente já clareou dentro, a gente fez uma resininha aqui embaixo para restaurar aquele quebradinho, e ela deu uma clareada durante o tratamento, né? A gente consegue ver a evolução da cor, e aí restaurou. Tá? Então, basicamente, o mesmo projeto, a mesma evolução, é um caso de muito sucesso. A papila, que é esse gordinho que fica aqui, ela serve como papila, então conforme a gente vai aproximando o dente, ela vai tomando o formato de papila, que é super importante, para não formar aquele buraquinho negro, escurecido. E esse é o resultado final do paciente, tá? Esse caso já tem mais tempo. Mas, às vezes, o paciente, a falta de proporção do caso dele é um paciente que tem, por exemplo, um dente muito pequenininho. Tem espaço, não é tão grande assim, mas tem um dente pequeno, como é o caso dessa menina aqui, ó. Ela tinha um espacinho razoável, até daria para eu fechar, mas como ela tinha um excesso gengival, o dente acaba ficando também, já era meio quadradinho. Pra gente acrescentar resina, por menos que seja, o caso dela é muito menor do que o deles, fica esquisito também, fica um dentão quadrado. Então, para a Sofia, eu sugeri, para a gente aumentar a proporção, a gente aumenta para cima. Então, a gente remove o excesso de gengiva que o paciente tem, para deixar esse dente mais alongado
E aí sim eu tenho, olha a diferença do dente alongado, aí sim eu tenho espaço para restaurar e não atrapalhar a proporção áurea. Então, ao invés de reproporcionar, eu aumento para cima, o paciente tinha bastante dente escondido embaixo da gengiva, e aí a gente fecha o vãozinho, que no caso dela não era grande, e não me atrapalha na proporção, tá? Então, a Sofia me procurou assim, ela tinha um excesso gengival maior do lado direito, a gente fez uma plástica gengival para trazer essa reproporção nos dois centrais, tal, mas mais do lado direito da paciente para corrigir o nível gengival, que é super importante. E aí depois a gente corrige o nível dos dentes, né? Que a gente chama de estética rosa, que é da gengiva, e estética branca, que é dos dentes. Então, essa foi a primeira etapa, e aí a última etapa a gente faz as resinas fechando todos os espaços que a paciente tem. Então, aqui uma evolução: excesso de gengiva corrigida, ainda com espaço, e as resinas fechando todos os espacinhos e reproporcionando o sorriso da paciente. Olha como a gente consegue um sorriso, a paciente fica com um sorriso mais maduro, né? Porque os espaços acabam deixando o sorriso um pouco infantilizado. E principalmente quando tem excesso gengival, porque fica com o dente pequenininho, e aí a gente aumentando esses dentes, tanto no espaço do meio como para cima, no caso da remoção da gengiva, a gente deixa o paciente com um rosto mais maduro. Esse caso eu demorei 15 dias para fazer, então assim, essa evolução de maturidade do rosto é muito por causa da estética dental, né? A paciente não fez nenhum outro procedimento que não fosse fazer o sorriso, tá? Aí, para finalizar, eu escolhi um caso de porcelana, que o paciente me procurou também com espaço. Esse é um caso bem antigo, está até mal fotografado, antes das minhas aulas com o Felipe Paz. E aí, ele tinha um vão bem grande, né, que estava incomodando, dentes pequenininhos também, e ele me procurou para a gente fechar. Acontece que o Júnior, ele tinha um agravante no caso desses diastemas. Os dentes eram pequenos e os caninos estavam extremamente desgastados. E eu já falei muitas vezes aqui, quando o paciente não tem a ponta do canino, eu não consigo fazer um material que não aguente toque, como no caso da resina, porque o paciente desgasta, lasca e esse material não dura. O paciente tem que ter a ponta do canino em dente natural ou em um material que aguente, tenha essa força, que no caso o único material que a gente tem é a porcelana, para aguentar ser a ponta do canino e segurar a onda. Então, o Jorge não tinha as duas pontas, e ele fazia guia tocando todos os dentes da frente, aqui, tá vendo? Então, isso faz com que o paciente desenvolva esse desgaste na pontinha do dente, está tudo meio lascado. Isso é a engrenagem funcionando no lugar errado. O canino, ele é o trilho da mastigação. Se ele não está no lugar certo, se ele não tem a ponta protegendo os toques aleatórios, o paciente acaba desenvolvendo desgastes em dentes que não estão acostumados a tocarem, como por exemplo os dentes anteriores. E é por isso que o dente está transparente aqui de tanto desgaste, e é por isso que eu não posso indicar um material que quebra, como por exemplo a resina, porque vai quebrar. Então por isso que no caso do Jorge, apesar dele ter um espaço razoável e tal, não era tão grande, eu precisei que ele fizesse um material restaurador que aguentasse ser a ponta dos caninos. Então para ele eu sugeri as porcelanas. Mesma coisa, fecha o espacinho, reproporciona a proporção, a estética é basicamente a mesma. O que muda é a escolha do material. Então, o material correto, ele vai fazer guia, um canino, e vai desocluir todos os outros dentes, que é o correto, né, da guia, que aqui ele não tinha. E esse material aguenta ser essa pontinha aqui, ele não quebra. Se ele quebrar, como por exemplo a resina, vira um dominó, sai quebrando todo mundo aqui, tá? E aí o paciente acaba comprando um tratamento que não vai durar. Então, por isso que no caso do Jorge, eu escolhi um material mais duro. Aqui é uma foto de um ano depois, mas ele já tem acho, uns 8 anos esse caso dele aqui. E aí tá assim, perfeitamente igual, lindo, sem lascar, sem nada. O paciente todo ano vem fazer uma limpeza, ele é um que vem super todo ano, então eu vejo ele todo ano. E eu sei que o tratamento tá em dia, tá perfeito e vai durar ainda muitos e muitos anos. Então é uma indicação de fechamento de diastema com material restaurador em porcelana para aguentar, segurar a onda e o paciente ficar feliz e esquecer que tem dente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das opções de tratamento para fechamento de diastemas.